Amigos do Penal em Foco, a gente continua nessa aula 16 e agora vamos tratar das medidas cautelares diversas da prisão, que estão no artigo 319 do Código de Processo Penal. Nós vamos elencar aqui, de acordo com a ordem que está no artigo, os 9 incisos, vamos ler esses 9 incisos para depois fazer os devidos comentários. Eu chamo a sua atenção porque esse artigo 319, além de ter uma enorme aplicação prática, é do dia a dia das varas criminais aplicar esse artigo 319, além disso, é um dispositivo legal que despenca em concurso público, cai demais em primeira fase, cai em prova discursiva, cai em prova oral, de modo que você tem que ter o domínio da redação do artigo 319 do CPP com as referidas críticas, ou seja, tem que saber quais são os comentários que a doutrina tem feito acerca de cada um desses incisos do artigo 319 do Código de Processo Penal. Então a gente vai fazer o seguinte agora. Primeiramente eu vou ler todo o artigo 319, inciso por inciso, e depois a gente volta em cada inciso especificamente para trabalhar cada um deles em relação às críticas e também aos pontos positivos de cada um dos incisos do artigo 319. O artigo 319 diz o seguinte: são medidas cautelares diversas da prisão. 1. Comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz para informar e justificar atividades. 2. Proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações. 3. Proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante. 4. Proibição de ausentar-se da comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução. 5. Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos. 6. Suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira, quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais. 7. Internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável e houver risco de reiteração. 8. Fiança nas infrações que a admitem para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial. 9. Monitoração eletrônica. Então a gente tem em cada um desses incisos aqui comentários importantes para serem feitos e eu já chamo a sua atenção para o seguinte. Você lembra daquele artigo 312 do Código de Processo Penal, um dos dispositivos mais importantes do CPP? O 312 traz os requisitos da prisão preventiva. E nós vamos verificar na análise de cada um dos incisos do artigo 319 que cada um deles tem relação com algum dos requisitos do artigo 312 do CPP. Ou seja, as medidas cautelares existem ou para garantia da ordem pública, ou para garantia da ordem econômica, ou por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, a depender da medida que vamos analisar. Então vamos começar pelo inciso 1, que traz a primeira medida cautelar, que é o comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades. Então a gente coloca aqui o inciso 1, o comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz para informar e justificar atividades. Então basicamente o que a gente tem? O juiz, em vez de decretar a prisão preventiva, considerando que a preventiva seria uma medida que no caso concreto seria desproporcional, em vez de decretar a prisão preventiva, o juiz, então, ele toma a decisão dizendo que o indivíduo
deve comparecer periodicamente em juízo para informar e justificar atividades. Basicamente, ir ao cartório para assinar um papel que indica lá quais são as datas de comparecimento, ou seja, quando o indivíduo está comparecendo para informar e justificar suas atividades. Primeiramente, o que a gente tem aí relacionando esse inciso 1 aos requisitos da prisão preventiva? Qual seria, dentre aqueles requisitos da prisão preventiva, aquilo que estaria relacionado ao comparecimento periódico em juízo? Será que o objetivo do juiz aqui é evitar a prática de novas infrações penais? Será que o objetivo aqui é proteger testemunhas? Veja só, nesse comparecimento periódico, o objetivo do juiz é assegurar a aplicação da lei penal. Esse é o objetivo do juiz no que tange ao comparecimento periódico em juízo. Por quê? Determinando o comparecimento periódico, o juiz mantém o indivíduo próximo ao processo ou próximo ao inquérito, no caso ele esteja investigado ainda em âmbito preliminar. Então a gente tem o seguinte: o juiz determina o comparecimento periódico do indivíduo em juízo e, com isso, mantém esse indivíduo próximo ao processo, evitando, portanto, a fuga, ou seja, diminuindo o risco de fuga. Esse é o objetivo. Algumas pegadinhas que você pode encontrar relativas ao inciso 1 na sua prova. Primeira coisa, quanto ao comparecimento periódico em juízo, você percebe que a lei não definiu qual deve ser a frequência do comparecimento. Olha só que importante isso nesse comentário que a gente vai fazer ao inciso 1. Não há definição da frequência do comparecimento. Não há definição da frequência do comparecimento. E isso é um aspecto que chama muita atenção e despertou a crítica de Aury Lopes Júnior a respeito. O que o Aury, analisando esse inciso 1, escreveu no seu manual? A falta de determinação da frequência pode gerar arbitrariedades. Se o juiz colocar aí uma frequência muito pequena para o indivíduo comparecer, ou melhor, uma frequência muito grande, se a gente analisar isso de acordo com a física. Uma frequência muito grande no sentido do indivíduo ter que ir mais vezes num curto espaço de tempo. Então imagine o seguinte, que o juiz determina que o indivíduo compareça a cada semana, uma vez por semana em juízo para informar e justificar suas atividades. Seria uma medida desproporcional porque o indivíduo, para mostrar que está próximo ao processo, não precisa comparecer tantas vezes, ou seja, comparecer toda semana para mostrar que está próximo ao processo, informando e justificando suas atividades. Então, veja que a cláusula aqui é aberta, o juiz fixa a frequência do comparecimento, mas não há limites para esta fixação. Qual é a proposta que Aury Lopes Júnior faz em relação a esse inciso 1? A proposta seria a de usarmos como parâmetro a suspensão condicional do processo que está no artigo 89 da Lei 9.099 de 95. Por quê? Porque lá na suspensão condicional do processo, uma das condições do sursi processual é também o comparecimento periódico em juízo. Só que lá, no artigo 89, está expresso o comparecimento mensal. Então, em relação a esta falta de definição, a sugestão de Aury Lopes Júnior é a de utilizar a frequência prevista no artigo 89 da Lei 9.099 de 95. Lá está escrito expressamente comparecimento mensal em juízo. Então seria um bom parâmetro para a gente utilizar em relação ao inciso 1. Uma outra questão que é interessante de se comentar, e também Aury Lopes Júnior faz essa crítica, diz respeito às dimensões continentais do nosso país. Existem lugares, determinados lugares, em que o indivíduo submetido a esse comparecimento periódico, ele fica muito prejudicado se ele tiver que comparecer
em juízo. Significa, então, que se houvesse aqui a possibilidade de flexibilizar o dispositivo para que o indivíduo comparecesse em sede policial e a autoridade policial informasse ao juízo esse comparecimento, seria uma forma de flexibilizar o dispositivo para facilitar esse comparecimento. Então, a outra sugestão absolutamente viável, que seria exatamente o comparecimento perante a autoridade policial e a imediata informação ao juízo quanto a esse comparecimento. Eu digo em relação àqueles lugares onde o fórum fica muito longe de onde o sujeito mora. Por exemplo, estados maiores como Amazonas, Pará, até onde há uma dificuldade de locomoção maior, o indivíduo, então, morando muito longe, teria a possibilidade de comparecer a uma delegacia de polícia, se houver, por exemplo, delegacia naquela região, naquele local, e a autoridade policial informar isso ao juízo. Seria uma possibilidade plenamente viável em relação a esse inciso 1. Lembrando a você o seguinte: o entendimento da doutrina quanto ao artigo 319 é de que, se o juiz flexibilizar essas regras que estão no artigo 319, esses incisos, em favor do indiciado, em favor do acusado, não há qualquer problema. Então, seria uma forma de flexibilizar para facilitar o comparecimento para informar e justificar as atividades. Então, a gente tem aí o inciso 1, para você memorizar, vou ler de novo: comparecimento periódico em juízo no prazo e nas condições fixadas pelo juiz para informar e justificar atividades. Vamos para o inciso 2 agora. Olha o que diz o inciso 2. Proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações. Esse inciso 2, ele indica basicamente a medida cautelar de proibição de frequentar determinados lugares, que é uma medida cautelar que é praticamente idêntica a uma das condições da suspensão condicional do processo lá da Lei 9.099, proibição de frequentar determinados lugares. Agora veja que nesse inciso 2, o legislador deixou muito claro qual é o objetivo, qual é a finalidade relacionada àqueles requisitos da prisão preventiva do artigo 312. Na parte final do inciso 2, a gente percebe que está escrito assim: para evitar o risco de novas infrações. Então, quando o juiz ele determina que alguém não frequente determinados lugares, proibindo o acesso ou frequência, o objetivo é a garantia da ordem pública. Esse é o requisito da prisão preventiva que está ligado ao inciso 2. Então, aqui no inciso 2, um ótimo comentário que a gente pode tecer é o seguinte: o objetivo é a garantia da ordem pública. O objetivo é a garantia da ordem pública. Ou seja, evitar a reiteração criminosa. Evitar a reiteração criminosa. E aí veja o seguinte: o dispositivo, ele tem uma expressão importante que é por circunstâncias relacionadas ao fato. Significa que aqueles lugares que serão proibidos pelo juiz na sua decisão devem ter relação com a conduta criminosa praticada pelo indivíduo. Então, por exemplo, se o indivíduo praticou um crime de lesão corporal relacionado à briga de torcida de futebol, o juiz pode então proibir esse indivíduo de frequentar estádios de futebol. Então a gente tem a proibição que está relacionada às circunstâncias do fato. Se o crime tem relação com a ingestão de bebida alcoólica, o juiz pode impedir o sujeito de frequentar bares. Quando eu digo impedir, na verdade, proibir, porque a fiscalização é muito difícil. Então, essa que é a questão. O juiz ele tem que avaliar se aquela proibição tem relação direta com a conduta delitiva praticada. Vinícius,
Como é que o Estado vai fiscalizar essa proibição de acesso ou frequência a determinados lugares? A fiscalização aqui é muito difícil. Então, é possível, por exemplo, que a gente tenha a acumulação dessa proibição de frequência a determinados lugares com a monitoração eletrônica do inciso 9, porque as medidas cautelares podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente. Então pode ter a monitoração eletrônica, mas se não tiver, é muito difícil fiscalizar. E aí, como é que geralmente se descobre que o indivíduo descumpriu? Quando ele frequenta o bar e chega lá, dá algum problema. Entra numa briga, entra numa confusão e acaba a polícia descobrindo que tinha uma medida cautelar e que esse indivíduo não poderia frequentar bar. Aí ele acaba sendo descoberto. Mas a fiscalização, de qualquer forma, é uma fiscalização bem difícil de se realizar quanto a esse inciso 2. A gente tem aqui no inciso 3 o seguinte: proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante. Então vamos para o inciso 3 do artigo 319. Este inciso 3, ele está dizendo que o juiz pode determinar a proibição do indivíduo manter contato com pessoa determinada quando o indiciado ou acusado, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva permanecer distante dessa pessoa. Então, o que a gente tem nesse inciso 3? Qual seria, quanto àqueles requisitos lá da prisão preventiva, qual seria aquele que está ligado, mais ligado a esse inciso 3? Quando o juiz determina que o indivíduo, em vez de ser preso, não mantenha contato com determinada pessoa, o que o juiz está querendo com isso? Garantir a prova colhida, ou seja, o objetivo aí é a conveniência da instrução criminal, o requisito é a conveniência da instrução criminal. Veja que o objetivo aqui é proteger a vítima, proteger testemunhas, proteger até eventualmente peritos e assistentes técnicos que estejam contribuindo para a colheita da prova. Então, basicamente nesse inciso 3, vamos colocar aí, o objetivo é a conveniência da instrução criminal. Então, basicamente, neste inciso 3, nós temos como objetivo a conveniência da instrução criminal. Vinícius, essa medida do inciso 3, ela já não estava prevista lá na Lei Maria da Penha, na Lei 11.340 de 2006? Sim, desde 2006 temos previsão na Lei Maria da Penha quanto a esta medida de proibição de manter contato com relação a pessoa determinada, ou seja, com pessoa determinada. E isso, obviamente, nos casos de violência doméstica contra a mulher, a Lei Maria da Penha prevê que o agressor não mantenha contato com a vítima. Mas, em 2011, com a entrada em vigor das medidas cautelares diversas da prisão, tivemos uma expansão dessa possibilidade, não só agora para mulheres, como já era previsto na Lei Maria da Penha, mas também agora para qualquer outra vítima, para testemunhas, para peritos, enfim, para as pessoas que de alguma forma estejam contribuindo para a colheita da prova no curso do inquérito ou no curso do processo. Então aqui, embora a medida já estivesse presente na Lei Maria da Penha, o inciso 3 do artigo 319 trouxe uma expansão para outras pessoas que não a mulher no âmbito da violência doméstica e familiar. Então, inciso 3, muito importante aqui no artigo 319 do Código de Processo Penal. Então, é muito comum em processos criminais o juiz, quando vai revogar uma prisão preventiva, ou seja, a defesa pede a revogação da preventiva, o juiz revoga a preventiva, mas determina que o acusado não possa manter qualquer tipo de contato com a vítima, ou seja, não pode se aproximar, não pode mandar mensagem, não pode nada para não haver prejuízo à colheita da prova. O inciso 4 traz mais uma medida cautelar diversa da prisão. O que a gente tem no inciso 4? Proibição de ausentar-se da comarca
quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução. Vamos colocar aqui o inciso 4. Proibição de ausentar-se da comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução. Nesse inciso 4, o juiz proíbe o indivíduo de ausentar-se da comarca. E quando o juiz proíbe o indiciado ou acusado de ausentar-se da comarca, qual seria o objetivo se a gente relacionar esta proibição aos requisitos do artigo 312? Então, numa primeira análise, não há qualquer dúvida de que esta proibição, ela tem sim o condão de evitar que o indivíduo fuja, ou seja, assegurar a aplicação da lei penal. Só que tem um problema. A gente percebe que no final do inciso 4, a própria lei fez referência à conveniência da instrução criminal. Ou seja, a própria lei no final do inciso 4 diz: quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução. O legislador, portanto, fez referência expressa à conveniência da instrução criminal, mas é bem verdade que o inciso 4 também tem o condão de assegurar a aplicação da lei penal. Então a gente tem o seguinte aqui no inciso 4, vamos colocar aí que existem dois requisitos presentes. Temos o requisito de se assegurar a aplicação da lei penal. Então o indivíduo que não pode se ausentar da comarca, ele fica próximo ao processo, ou ainda a conveniência da instrução criminal. Ou ainda a conveniência da instrução criminal. Auri Lopes Júnior faz uma crítica a esse inciso 4. Qual é a crítica feita por Auri a este inciso 4 do artigo 319? A crítica é a seguinte: ele diz que o inciso 4 está partindo da premissa de que, com o indivíduo na comarca, proibido de sair da comarca, ele vai contribuir para a investigação ou instrução. Ou seja, o juiz irá mantê-lo próximo ao processo para que esse indivíduo contribua para a colheita da prova. Ocorre que, você sabe, o Pacto de São José da Costa Rica, ele traz lá no seu artigo 8º, exatamente, ele vai trazer um dispositivo importante, que é o princípio da não autoincriminação compulsória, ou seja, ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Então não faz sentido algum que o juiz obrigue alguém a manter-se na comarca para contribuir com a investigação, porque ninguém é obrigado a contribuir com a investigação quando está sendo acusado, pelo princípio da não autoincriminação compulsória ou inexigibilidade de autoincriminação. Então, muito cuidado com isso. É a crítica feita por Auri Lopes Júnior. Não faz sentido o juiz determinar que o indivíduo não saia da comarca com o objetivo de que esse indivíduo contribua para a investigação e instrução. De modo que, primordialmente, o que a gente vai ter mesmo é evitar que esse indivíduo fuja, ou seja, assegurar a aplicação da lei penal, ou seja, evitar que esse indivíduo fuja, diminuir o risco de fuga. Essa seria a ideia. Vamos aqui para o inciso 5. O que a gente tem no inciso 5? Vamos para o inciso 5. Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos. Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos. O juiz, então, em vez de decretar a preventiva, determina que o indivíduo, no período noturno e nos dias de folga, fique em sua residência, desde que esse indivíduo tenha residência e trabalho fixos. Vamos raciocinar aqui comigo. Quando o juiz determina isso, qual é a medida lá do artigo 312, o requisito da prisão preventiva ligado a isso aqui? Qual é o objetivo do juiz ao manter o indivíduo nos seus dias de folga e no período noturno dentro de casa?
O objetivo aqui é evitar que esse indivíduo pratique novas infrações penais. Portanto, este inciso 5 está estritamente ligado à garantia da ordem pública. Vamos colocar aí no inciso 5 que a finalidade aqui é a da garantia da ordem pública, ou seja, não irei prender o sujeito, o deixarei recolhido em seu domicílio nos dias de folga e no período noturno. A gente tem aqui algumas discussões sobre esse recolhimento domiciliar. Você deve prestar atenção num detalhe importante aqui no final do inciso 5, que esta medida do inciso 5 ela deve ser aplicada para quem tenha residência e trabalho fixos, ou seja, a viabilidade da medida depende do indivíduo ter essa estabilidade quanto à sua residência ou quanto ao seu trabalho. E em relação ao período noturno, de que forma a gente vai definir esse período noturno? O mais recomendável para a gente evitar aquele critério astrofísico do crepúsculo do entardecer, a aurora do amanhecer para determinar período noturno, para evitar isso, é melhor que o juiz, na própria decisão, já defina qual é o horário no qual o indivíduo deve estar em casa. Ou seja, em vez da gente ter critérios que podem não dar muito certo pela imprecisão, se na própria decisão judicial e ainda analisando a situação concreta do indivíduo, por exemplo, pode ser que ele seja um trabalhador que chegue em casa muito tarde, chegue em casa 9 horas da noite. Se o juiz entender pelo critério astrofísico, o indivíduo já deveria estar em casa com o pôr do sol. Não é essa a ideia. O juiz deve avaliar a situação concreta e determinar o horário de acordo com a situação concreta, o horário em que esse indivíduo deve estar em sua casa. Então a gente tem aí o recolhimento domiciliar e, óbvio, mais uma vez, a fiscalização é uma fiscalização muito difícil. Então, no Distrito Federal, por exemplo, é comum que a própria Polícia Militar faça esse tipo de fiscalização para aqueles que estão submetidos ao recolhimento domiciliar. Não só no caso de medida cautelar, mas aqueles também que cumprem pena e que eventualmente são submetidos à prisão domiciliar. Esses também são fiscalizados. No DF a gente tem essa fiscalização feita pela Polícia Militar, mas é muito difícil porque é muita gente. E ainda não há qualquer impedimento de cumulação com a monitoração eletrônica. Então, se o indivíduo é submetido ao recolhimento domiciliar, nada impede que haja uma acumulação com a monitoração eletrônica e assim possa se fiscalizar mais facilmente. Então, nesse primeiro bloco, a gente para nesse inciso 5, a gente vai no bloco de número 2 analisar mais 4 incisos e depois também vamos falar do tema fiança. Então, no bloco de número 2, a gente analisa 4 incisos, analisa o artigo 320 do CPP, também uma medida cautelar importante, para que a gente possa, nos 2 outros blocos, falarmos sobre fiança. E aí, na aula que vem, a gente vai ver a lei de prisão temporária. Então, no bloco de número 2, a gente fala dos incisos 6 a 9 e ainda do artigo 320 do CPP. Já já a gente volta.